Sim, pessoalmente sim. A gente não Tá tá gravando, não tá não, posicionando. eu sou liberal, cara, liberal. É que eu não quero ser tendencioso até dia 2. Depois do dia 2 pode falar, porque a gente quer trazer vários convidados, pessoas neutras, né? Então. Fala, Tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Tigrão Cast, o videocast para você que quer ser uma pessoa melhor a cada dia e desfrutar de uma vida plena e com propósito. Aqui a gente fala de automelhoramento, desempenho, revolução pessoal e alta performance para resultados expressivos nos negócios, finanças, saúde e vida pessoal. Por isso a gente está sempre lendo algum livro maneiro, batendo papo com convidados especiais e trocando aquela ideia de milhões, não é, Rodrigo? Exatamente. Poxa, me impressiona essa sua abertura, cara. Eu sempre gaguejo muito, minha abertura fica horrível. Tá aprendendo, melhoramento aí. Então vamos lá, vou apresentar todo mundo aqui, beleza, Diogo? Pra quem ainda não nos conhece, esse aqui ao meu lado é o Diogo Baense, criador e apresentador do Tigrão Cast. E Diogo, que era leigo convicto total no assunto de política, mantinha distância a tudo que se relacionava a esse tema, e agora é o mais novo estudante desse fascinante universo e, quem sabe, futuro candidato à presidência da República nas eleições de 2062. Quem sabe? Quem sabe? Tem também eu, Rodrigo Renter, também criador e apresentador do Tigrão Cast. Sou analfabeto político por comodismo, passei minha vida inteira sem mergulhar nesse tema, tendo um certo asco desse tema. Me abstive do direito de voto por quase 20 anos, mas recentemente resolvi criar uma consciência política racional baseada em fatos, pois percebi que todo cidadão que busca o automelhoramento deve se tornar parte do direcionamento da sociedade através do voto. É isso, galera. Não me orgulho disso, fiquei 20 anos longe da votação e estou aqui hoje conversando. Vamos conversar com uma pessoa especial que vai me ajudar a me conscientizar um pouco mais sobre isso. Temos ali também escondido, temos Cadu Chanuel, nosso operador, editor, conselheiro de assuntos gerais, e que, por não saber até o presente momento se vai votar no Lula, no Bolsonaro ou no Dávila, resolveu decidir seu voto jogando uma moeda pra cima no cara coroa logo na frente da urna no dia 2. Não é isso, Cadu? Uma Não, sacanagem. Cara coroa pra 3 opções. Não, vai ter que fazer um... Como é que é? Melhor de 3, vamos fazer assim, né? Entendi. E temos aqui, finalmente, nossa ilustríssima convidada. Muito obrigado por estar aqui. Yara Hakim, carioca... eu vou te apresentar, se estiver errado, depois você me corrige, tá? Carioca, engenheiro de produção e mestre em tecnologia pelo Cefet, professor de letras pela UF, foi parceiro de trabalho do deputado federal Paulo Ganimi, que agora tá concorrendo a governo, né? Governo do estado. E a Yara é mais um monte de coisa também, eu não vou falar aqui, depois você conta na sua história. A Yara se disponibilizou gentilmente a participar do Tigrão Cast de hoje, exclusivamente para esclarecer nossas dúvidas sobre política, por mais banais que elas pareçam. Yara é candidata a deputada estadual pelo Partido Novo e prometeu que não vai rir das nossas perguntas idiotas. Será? Talvez você ria, né? Tudo bem, Yara? Tudo bem, tudo bem. Bom, gente, obrigada pelo espaço. É sempre um prazer poder conversar com as pessoas, inclusive sobre política, porque é um assunto que mexe com o nosso dia a dia, né? A gente, às vezes, se abstém, como você falou aí, por 20 anos. Poxa, muito tempo, hein? Muito tempo, né? Mas é importante, porque a gente acaba que sofre, né? Tem aquela famosa frase de Platão, né? Que quem não quer saber de política, fatalmente vai acabar sendo governado por quem gosta dela. Então, a gente tem que começar a se envolver mais e aprender e seguir. Eu também passei muito tempo não tão próxima da política, sempre gostei muito, sempre votei e fiz o meu papel de cidadã, mas agora é a primeira vez que eu venho aí para candidata, de fato. Sim. Comecei no caminho na política com o Ganimi, quando ele resolveu aceitar esse desafio de vir para deputado federal, lá em 2017, quando ele largou a Michelin e veio. E aí nós entramos de cabeça, tanto no processo seletivo, que ele estava começando ali quando retornou dos Estados Unidos, quanto ao longo do tempo ali da pré-campanha e campanha, para poder transformar aquilo que a gente não sabia exatamente como fazer num projeto, né? Claro. Nós somos engenheiros, então nosso caminho foi pegar como é que isso, o que a gente tem que fazer? É ganhar voto? É conquistar as pessoas? É construir uma pauta
que vai resolver alguns problemas, o que a gente considera fundamental. E aí nós construímos essa campanha lá em 2018, deu certo, né? Ele foi eleito aí com 52.983 votos e estava satisfeita com isso, estava bem com a ideia de continuar ali apoiando ele. Mas quando ele resolveu vir para esse desafio maior aí, de vir para o governo do estado do Rio de Janeiro, que é um desafio grande, um trabalho difícil, e acho que mais difícil ainda do que ser eleito é depois, né? Claro. Depois de eleito, tá ali com esse desafio grande na mão e que ele vai precisar de muito apoio na Alerj. Eu resolvi também dar mais um passo e me unir aí ao grupo para ver se a gente consegue ter uma bancada unida na Alerj e uma nominata boa, porque eu tenho fé que ele vai ser eleito governador e a gente vai dar um jeito nesse estado. Legal, show. E sobre o que a gente vai falar, Diogo? Então, eu ia falar uma frase de Platão que a Yara já falou já. Mas é o seguinte, a gente vai falar sobre política e aí vem a pergunta, o que política tem a ver com o automelhoramento, né? Então, abra sua mente, a política atravessa todas as instâncias da nossa vida e se você quer uma sociedade melhor, é sua responsabilidade estar por dentro do assunto. Estudar, dialogar, trocar ideias e escolher, através do voto consciente, os melhores representantes para o governo, né? Então é isso, a gente chamou a Yara aqui para tirar nossas dúvidas, falar sobre política de uma forma didática. E algumas questões podem até ser óbvias, né? Mas vamos abrir a mente e vem com a gente que hoje o papo vai ser muito bom. E só fazendo um adendo aí, Diogo, a gente percebeu, Yara, que muitas pessoas que nos cercam, talvez a grande maioria do Brasil, não sei se eu tô certo disso, é ignorante politicamente, né? Falando, um analfabeto político. E aí, muitas das nossas perguntas para você que vive nesse mundo podem ser super banais, mas são dúvidas da gente e a gente percebeu que muita gente que cerca a gente, entendeu? Então, a gente vai ter, para quem tá assistindo a gente vai ter uma abordagem um pouco leiga, por quê? Porque a gente é leigo, um pouco analfabeto político, por quê? Porque é o que a gente é, então a gente tá aqui para te passar dúvidas sinceras, tá? São verdadeiras essas dúvidas. Recados iniciais rapidinho. Pra você que ainda não sabe, toda segunda-feira tem episódio novo do Tigrão Cast. Na próxima segunda-feira, se você tá ouvindo isso, Yara gravou com a gente na semana passada. Toda segunda-feira tem. A gente sai às 4 horas da manhã em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Overcast, Radio Public. A gente tá no YouTube a partir de meio-dia toda segunda-feira. Temos cortes diários no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Quai. Isso aí. É isso? E, independente da plataforma que você tiver, compartilha esse material. Muito importante que essa entrevista com a Yara chegue mais longe, chegue mais pessoas. A gente tem momentos chegando nas eleições e, enfim, é importante a gente se nutrir com isso aí. Então dá o like, compartilha, passa pra frente, sininho e etc. Você já sabe como é que é. Vamos nessa? Vambora. Yara, somos todos ouvidos. Fala pra gente aí como é que você... Melhor pergunta, quem é a Yara? Bom, né? Essa pergunta não é a pergunta mais fácil, mas vamos por partes. Bom, sou engenheira de produção, professora de letras, trabalhei com relações institucionais aí por um bom tempo, tanto na carreira de eventos, antes de entrar para a política, e até antes de resolver ser professora, porque eu migrei um pouco. Trabalhei um bom tempo como professora particular, em company, dando aula de idiomas. Estava gostando muito disso, estava feliz com essa flexibilidade que dar aula me dava, porque eu podia escolher meu horário, tinha um trabalho muito legal, assim, eu gosto muito, sinto falta de dar aula. Mas aí o Ganime tomou a decisão de vir para esse desafio da política, falei que eu ia ajudá-lo só na campanha, e acabei entrando de cabeça Isso nessa, na campanha, né? para deputado federal. Para deputado federal, lá atrás, lá em, Então, né, em Paulo 17 para Ganime, 18. é só para contextualizar aqui, Paulo Ganime, do Partido Novo, foi candidato e eleito como deputado federal, foi até muito bem avaliado, né? E agora ele é candidato a governador do estado do Rio. Isso, ele está aí desde o início do trabalho dele como o melhor deputado do Rio de Janeiro, segundo o ranking dos políticos, não segundo a gente. E o trabalho está sendo muito bem feito, seria super fácil para ele ser reeleito agora, mas ele resolveu assumir
pelo Rio esse desafio aí de vir para governador e acho que ele tem muita chance, porque as opções que a gente tem são muito ruins e ele traz, de fato, propostas boas, né? Então, quando ele veio para esse desafio, não tinha como ficar ali só nos bastidores mais, né? A gente tinha que unir forças e criar coragem. Eu comecei a trabalhar com ele em 2018, em 2019, dentro do mandato, de fato, né? 2018 na campanha. E ao longo desse tempo, você falou aí que nós somos analfabetos políticos, mesmo quem está ali dentro, e não dentro da política de fato, mas que acompanha os jornais e tudo, às vezes não tem ideia de como as coisas funcionam lá dentro. Então, assim, nenhuma pergunta é banal. A gente, Certo. quando entrou, aprendeu muita coisa. Senti falta, justamente me coloquei à disposição do partido para vir agora nessa eleição, justamente porque lá em 2019, quando nós entramos, muita coisa era novidade, muita coisa a gente teve que aprender, como é que funcionavam as comissões, que nem todo projeto passa pelo plenário, tem muito projeto que acaba nas comissões, como a gente faz para aprovar um projeto. Tem muito deputado por aí que coloca como indicador dele quantos projetos de lei ele fez. Ele escreve, Mas, sim. e aí, quantos ele aprovou? Quantos foram adiante? Quantos de fato eram importantes? Quantos causavam mais entraves e mais burocracias do que abriam de fato ali o ambiente de negócios ou fariam um bem pelo país, né? Quantos eram mais corporativos? Então, isso tudo deve ser considerado. Nós começamos ali vendo quais eram os projetos que nós tínhamos mais interesse que fossem adiante e, com isso, pouco a pouco fomos aprendendo como é que funciona, como é que a gente conversa. A gente sabe que existe o caminho escuso que nós não usamos, que seria o que a gente vê por aí, mensalão, petrolão, etc. Quando você fala nós, quem são? Nós como sociedade em geral, né? Certo. Nós, o gabinete e o mandato em si, né? O Ganime e a nossa equipe. Sim. Acho que a gente conseguiu aí fazer um trabalho bem legal nesse sentido, porque o meu trabalho de institucional era basicamente conversar com as associações, entender os posicionamentos, entender os impactos, falar inclusive com a sociedade também, porque muitas vezes você tem ali a sociedade organizada que vem por meio de associações, instituições representativas, mas você tem também a população que usa aquele sistema, que está... né, que vai para que está na ponta, que recebe ali o efeito da legislação que a gente vai votar. E tudo isso era importante para a gente e continua sendo. Então, acho que é fundamental ouvir a população, estar perto da população, estar nas ruas. As pessoas às vezes falam, o deputado trabalha de terça a quinta. Não, de terça a quinta ele vota. De quinta a segunda é que ele está na base, é que ele corre o Estado, é que vai ouvir a população, vai estar de fato com quem ele representa. E você não representa lá na votação se você não tiver esse contato. Senão você acaba tendo ali Brasília muito distante da realidade. Né? Verdade. E pretendo trazer essa experiência que a gente teve em Brasília para usar aqui na LERJ. Eu acho que o diálogo hoje na LERJ é um diálogo pobre, é um diálogo que trabalha muito com a opinião de um setor ou outro setor, trabalha muito com o que o deputado defende, e aí os deputados geralmente têm bandeiras únicas. Então, acho que a gente precisa muito, a cada votação, entender quais são os impactos para todo mundo. Qual é o melhor cenário para o Estado como um todo e não para um setor específico que eu defendo? Sim. Sinto falta dessa abertura e de uma qualificação maior do debate na LERJ. Então, acho que é isso que eu tenho aí para acrescentar e espero trazer com a experiência que a gente teve em Brasília. Você acha que essa experiência que você teve de trabalho com o Ganime te engrandeceu para você atuar agora no trabalho que você vai encarar? Certamente. Até porque a LERJ tem basicamente os deputados do Rio de Janeiro. E pelo que eu pude ver, constatar, né, com a bancada do Rio de Janeiro em Brasília, é uma bancada muito desunida. Raramente eles trabalham em prol do Rio de Janeiro com uma pauta única, uma coisa assim que possa realmente fazer uma diferença. E eu acho que a gente tem que trazer essa pegada para a LERJ, até mesmo para qualificar o debate, para qualificar os outros políticos também. Assim, a gente tem que aprender
e compartilhar o exemplo do que a gente já conseguiu fazer. Lá em Brasília, por exemplo, assim, um dos primeiros momentos que a gente se deu conta de que podia fazer a diferença e que o trabalho de institucional, de conversar com todas as partes, realmente fazia efeito, foi no trabalho com a Lei do Gás. A Lei do Gás é uma legislação para abrir o mercado de gás, que está aí para trazer 45 bilhões de reais pro estado, só para o estado do Rio de Janeiro. Para o Brasil como um todo, tem uma previsão de 150 bilhões de investimentos de empresas vindo para o país a partir dessa legislação. Então, assim, era uma legislação que a gente considerava muito importante. O Ghanimi não foi o autor e nem o relator. Ele chegou a colocar um substitutivo do texto. Esse substitutivo foi assimilado pelo relator. O relator falou, não, a gente pode trabalhar esse texto. Era um texto que já tinha vindo de um consenso da legislação anterior, da legislatura anterior, com participação dos setores e tudo. Foi trabalhado dentro da Comissão de Minas e Energia ao longo ali de 2019 poxa, tivemos várias audiências públicas, vários trabalhos para entender que aquele texto, de fato, era um texto consensual. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a lutar por esse texto. Independente ali de ter, de fato, o nome assinado embaixo. Não tinha autoria, né, de ninguém ali do gabinete, do Novo, de qualquer parte. Mas a gente entendeu que aquilo era importante. E aí o trabalho foi feito no sentido de juntar as associações, ouvir todas, pedir que eles, já que eles consideravam que aquele texto de fato era consensual, que eles fizessem uma carta conjunta mostrando isso para os deputados e que apresentassem aos demais deputados, porque não adianta a gente ficar pregando para convertido, né? Se eu já apoio o seu texto, por que você vai ficar repetindo para mim? Vamos repetir para os outros, vamos mostrar para os outros que isso é importante. E aí nós começamos também a fazer, o Ghanimi escreveu artigo, publicou um artigo no Globo, publicou um artigo em algumas mídias importantes. Ele chegou a fazer vários seminários que a gente organizava com as associações e com isso foi ganhando importância para o tema, né? E relevância. E aí quando os outros deputados percebem que você está ganhando visibilidade porque defende uma pauta, aí eles também querem ter essa visibilidade. Porque além do lado escuso, o que um político quer? O político quer voto. Ele quer se manter ali. Até quando a gente foi fazer processo seletivo do gabinete, muitas pessoas que vinham para o processo seletivo, você perguntava qual a função do assessor. E eles diziam, eleger o deputado. E, poxa, não é isso, Olha né? que interessante isso, né? O que seria uma obrigação do político, você está narrando como uma coisa, um diferencial, que não era para ser o diferencial, né? E tem uma frase que é do Lowell, acho que eu vou tentar lembrar aqui, mas ele fala o seguinte, eu vou botar na legenda ali. A gente falou disso ontem. A única preocupação dos políticos, as duas únicas, né, as duas principais, a primeira é ser eleito e a segunda é ser reeleito. E a terceira, qualquer que seja, tá bem longe disso, entendeu? Então, quando você falou consensual, é que é pro bem comum, pelo menos da maioria, né? Então é uma visão totalmente diferente do tradicional com essa visão que você trouxe agora, né? Que seria a obrigação do político, né? A política é a arte do consenso, né? A gente chegar ali é um meio termo, é tentar construir juntos. Porque a gente não pode acreditar também que só aquilo que a nossa bolha acredita é o que vai ser melhor para todo mundo. Então, o fato de você ter uma representatividade lá dentro de diversos setores, de diversas pessoas diferentes, é muito construtiva, porque você vê também ali um posicionamento do outro lado. A gente pode discordar, discordar das soluções, mas os problemas em geral, todo mundo está querendo defender, está querendo resolver problemas parecidos. Certo. Só que cada um tem uma visão de como resolver esses problemas. Claro, estou falando aqui dos políticos que estão ali atuando de forma... Estão trabalhando. Boa, que estão ali pela causa, né? Sim. Sim, não vou dizer que nós somos os únicos que estão ali pela causa. Mentira, não é assim. Você está falando que estão ali pela causa, eu vou levantar um outro ponto que talvez tenha uma relação com isso que você está falando. Por que o Partido Novo?
Pra mim, Que eu fui ler lá, fui dar uma pesquisadinha, fui fazer um deverzinho de casa, e aí eu acho que eu acho que cabe falar do Novo agora, né? Por que você escolheu estar nesse grupo e não em outro, sabe? Por que você escolheu essa bandeira? Eles representam muito os meus valores, né? Então, principalmente a questão aí de responsabilidade com o dinheiro público. Acho que a gente não... Um exemplo claro, né? A gente não usa aí o fundão eleitoral. Esse fundão eleitoral de 5 bilhões é um absurdo, porque 5 bilhões é o que foi usado em saneamento básico nos últimos 4 anos. E aí você vai pegar esse valor e vai usar em 45 dias de campanha, e considerando que a gente está aí num estado que o saneamento básico metade se atende do estado, Sim. é complicado. Não é como se a gente tivesse já resolvido todos os problemas e agora a gente precisasse... Sobrou esse dinheiro. Sobrou um dinheiro e a gente vai usar nas campanhas políticas. Claro que talvez, de uma outra forma, pudesse existir algum tipo de fundo eleitoral. Eu acho que no nosso caso... Não é fundamental, inclusive faz um diferencial bom entre o Novo e os outros partidos, porque, em geral, o que acontece com esse fundão? Ele vai para um cacique político e acaba reelegendo só aquelas mesmas pessoas de sempre. As pessoas que são novas nos partidos, as pessoas que pensam ligeiramente diferente ali do sistema... Raramente são as que recebem o fundo eleitoral. A esse fundo. A campanha ela pode ser feita com fundo de doações, né, de apoio, e com fundo eleitoral. Mas Isso. o Partido Novo não utiliza desse fundo. Não, esse dinheiro está parado? Não, nós devolvemos os 87,7 milhões de reais que cabiam ao Novo. Não é nada perto dos 5 bilhões, mas se cada um devolver... Não, é sim, cara. Não, é dinheiro, é muito dinheiro, dá pra fazer muita coisa. 5 bilhões foi o que gastou em saneamento básico nos últimos 4 anos e é o mesmo valor foi gasto em 45 dias. Está sendo gasto. Está sendo gasto. Entendi. E sem esse fundo não ia mudar nada. As pessoas ia continuar tendo campanha política. Sim, nós conseguimos fazer, né? Então, como é que vocês fazem, então? As pessoas que acreditam no projeto doam pra gente. Claro, a gente tem um trabalho a mais aí que é de entrar em contato, pedir, mostrar a nossa campanha, mostrar quais são as nossas pautas, para que elas acreditem no trabalho, para que vocês abrem mão de estarem mais competitivos pela causa de não usar o fundo, é isso? Exato. E por um outro lado, isso também dá alguma visibilidade extra para o partido. Entendi. Porque tem muita gente hoje, 94% da população considera que o fundo eleitoral não deveria existir. Então, esses 94% da população descobrindo que a gente existe, já é uma propaganda importante. Uhum. E aí, além disso... trabalhar muito, mostrar trabalho, mostrar que as pautas estão bem construídas, que a gente tem como colocar, fazer acontecer aquelas propostas que estão lá nas nossas redes sociais, na nossa construção de campanha. E, claro, quando a pessoa acredita, ela doa também. Eu não sei se eu tô enganado, acho que foi no teu Instagram que eu vi um vídeo seu falando de vaquinha eleitoral, tem sim, algo sim. do tipo, né? E aí eu fui pesquisar, eu falei, mas por que ela tá fazendo isso? Eu achei em algum site lá, né? A gente vai vasculhando na internet. Eu vi alguma coisa, que o Novo não usava o fundo eleitoral, que a Yara não usava o fundo eleitoral. Aí o que você acabou de falar agora, eu tive um impacto positivo. Eu falei, caraca, então essa galera tem que ralar muito mais pra conseguir pagar um panfleto, uma faixa, um adesivo, carro de som, sei lá, onde esse dinheiro é aplicado, né? Mas muito mais que aquele cara que tá usando o fundo eleitoral de bilhões, né? Exatamente. Então, realmente, tem um impacto positivo e eu senti a mesma coisa. E a gente trabalha muito com voluntário também. Então, tem tanto a doação do dinheiro quanto a doação do tempo de trabalho, né? A gente tem muito panfleteiro que é voluntário. É gente que pega o seu panfleto e ela não vai entregar para qualquer um. Ela não vai fazer... Ela sabe que aquilo ali custou dinheiro. Ela não vai simplesmente pegar e colocar numa caixa de correio todos os seus panfletos. Ele vai conquistar cada voto. Explica, usa de empatia, conversa... Beleza. E começa a falar, não, mas é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu tô vendo aqui o trabalho, que eu acredito na causa, acredito que vai fazer isso, aquilo outro. Então, é muito legal, é uma divulgação diferente. Sim, com certeza. Quer fazer uma pausa? Eu ia sugerir isso, da gente partir para as perguntinhas mais... Beleza, vou fazer uma pausa técnica rapidinho, mas voltamos já agora. Vamos falar agora de dúvidas banais, assim? Eu tinha notado aqui umas coisas, mas o Enzo me sugeriu uma coisa que pra mim faz muito sentido. Você pode explicar pra mim o que é a LERJ? Que
Pra mim, a Alerj é um prédio. E aí, o Enzo ainda me lembrou que talvez isso seja dúvida de outras pessoas também. O que é isso? O que é a Alerj? Porque vocês falam muito da Alerj, né? Deputado estadual fala muito da Alerj. O que é isso? A Alerj é a Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio de Janeiro, né? É basicamente o local em que eles se reúnem. O prédio, sim, tem o prédio da Alerj, né? Mas a Assembleia em si é ali a reunião de todos os deputados estaduais. É Palácio de Tiradentes? Então, era no Palácio Tiradentes até o ano passado. Eles mudaram agora, depois da pandemia, pro prédio do Banerj. Ah, porque a E agora Alerj tem um não é o outro prédio. A Alerj pode estar onde ela estiver. Pra mim era um prédio, mas É é o igual que ela tá a falando. Câmara. Existe o prédio Entendi. onde a Alerj funciona, ou se reúne, né? Que Entendi. pode mudar o prédio, né? Quando a gente fala assim na Câmara dos Deputados, a Alerj é a versão Câmara dos Deputados, só que aqui do estado do Rio de Janeiro. Tá, entendi. Ah, beleza. Já me ajudou. Você tem a Câmara, o Senado e aqui no Rio a Alerj. Tá. Outra pergunta. São muito banais, assim. Olha só, você pode explicar, assim, pra mim, de forma resumida, claro, porque cada pergunta aqui pode estender por horas ou pode ser de uma forma mais resumida. De uma forma resumida, o que seria ser de esquerda e o que seria ser de direita? Isso é uma questão ideológica, né? O que você defende? Você defende um Estado mais inchado, que provê todas as coisas que o cidadão precisa, e em troca disso, um custo muito alto de impostos? Ou você prefere um Estado que te deixa mais em paz, um pouco, e cuida menos, né, da vida individual ali de cada um, né? A gente prefere... Eu, particularmente, me considero de direita. Sim. E liberal. Então, é uma versão, assim, que a gente espera que o indivíduo tenha muito mais liberdade, muito mais capacidade de fazer a sua própria história, né? O indivíduo é responsável ali pela sua vida. Claro, liberdade com responsabilidade. É o mote do liberalismo. A gente ter tanto... A sua liberdade acaba onde ela começa a interferir na liberdade do outro. Então, basicamente, a gente espera que o Estado ele só fique ali como um negociador, né? Para que as coisas não desandem, mas não que ele fique tomando conta da vida de cada um. Então, essa questão esquerda-direita é uma relação entre o tamanho do Estado, a influência que ele exerce na vida do indivíduo e a própria liberdade do indivíduo. Sim, minha visão, né? Uhum. É bem mais complexo do que isso, Imagino, mas resumindo, acho que resumindo poderia ser... E tudo aqui não tem exatamente certo, exatamente errado. Aqui é sua visão. É um espaço para você falar realmente o que você pensa, até porque aqui não é um debate, tem um outro político de uma outra corrente oposta. Não, aqui é onde você expõe o que você pensa livremente mesmo. A gente não vai tomar nada com 100% certo ou 100% errado, mas vamos tomar com uma visão da Yara, né? O que eu defendo é basicamente isso. O indivíduo como seu próprio senhor, né? E não o Estado dizendo o que ele pode ou não pode fazer. Claro, há limites, né? Você não pode matar uma outra pessoa, então a gente defende aí propriedade, vida e liberdade. Não é a ausência do Estado. É a interferência essencial dele, né? Há várias vertentes, né? Existe aí a vertente também do ANCAP, né? Que é o anarcocapitalista, que aí ele defende realmente a ausência do Estado de vez. Entendi. Confesso que quando a gente começa a ver como funciona o sistema, às vezes dá uma sensação assim de... Puxa vida, será que não dá Será vontade que daria certo? acabar com tudo e começar do zero? Vamos fazer um teste. Tá tão ruim, será que não ia ser melhor? Mas é complicado. Tá. Quer? Vou fazer uma pergunta então aqui, ó. Você falou que você é de direita e liberal. Uhum. Pra muita gente, e eu também pensava, direita e liberal são quase sinônimos. Ou não tem nada a ver? Assim, hoje é praticamente isso, né? Porque certo. eu considero que a maior parte aí dos políticos de direita são de fato liberais, até porque o liberalismo faz muito sentido. Minha visão de que faz muito sentido, né? Você, quando dá mais liberdade para o indivíduo, significa que você vai dar mais liberdade para o empreendedor empreender, criar emprego, e que você cria emprego, você gera mais gente trabalhando, mais gente com dignidade, né, ali de ter o seu próprio sustento.
menos fome, melhor educação, inclusive você tem mais dinheiro ali para investir em educação. Educação como também uma base, tanto para a vida pessoal do indivíduo, mas como uma base também para a geração de emprego. Então, você cria ali um ambiente. Então, acho que a política ela tem que estar envolvida em criar um ambiente básico, né? Saúde, segurança, educação, para que o indivíduo possa fazer a sua própria vida e não ficar dependente do Estado, porque senão isso gera também uma dependência dos políticos. E é aí que entra a corrupção. Porque tem um indivíduo que ele depende de um político para poder ir a um hospital, é um absurdo. Se o Estado fosse competente e eficiente, poderia ser uma opção, né? Mas não é, né? Não, e mesmo assim, né? Mesmo que o Estado conseguisse tratar de todos, que não tivesse a necessidade de ter interferência de ninguém. Que ele Entendi. funcionasse sozinho, a máquina rodando. Uma integração entre os sistemas. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para isso. Não precisa ter um vereador indo lá furar fila, um deputado dizendo que fulano pode ser transferido daqui para ali. Não deveria ser assim. As coisas têm que correr de forma mais natural. Você tem que ter o Estado funcionando de forma positiva, dentro de uma gestão eficiente, e de forma que, se eu tenho aqui eu vou dar um exemplo até, assim, na área de segurança, por exemplo, às vezes um cara quer fazer como a segurança é do Estado, às vezes uma pessoa quer se transferir de um município para o outro. Não deveria precisar de nenhuma política para interferir nisso. É a própria corporação dizer assim, olha, eu tenho uma pessoa aqui que quer mudar de município, eu tenho espaço nesse município outro para que ela venha, vai fazer falta ter alguém aqui, tem alguém que eu posso colocar no lugar caso faça falta. Tem que ser da própria corporação, não tem que ser um político que não está ali no dia a dia do que está sendo feito, do que está acontecendo, para dizer, olha, muda esse fulano daqui para lá. E se faltar? E se você não tiver alguém ali para cuidar daquele pedaço? Então, eu acho que tem que ser uma coisa um pouco mais livre, inclusive dentro mesmo das instituições do governo. Isso deveria ser muito mais pela função, pela atividade, pela necessidade das pessoas, do que por interferência política. E o que é ser conservador? O conservador, ele quer manter um pouco as tradições, né? Então, família, e aí cada um tem a sua visão de família. Eu acredito em todos os formatos de família. Acho que família é muito mais uma união aí em prol de amor do que qualquer outro formato, né? Tem muita família. Eu tenho uma família de amigos que são muito minha família. São irmãos que eu posso contar em qualquer situação. Então, eu acho que cada um tem que entender aí como funciona a sua própria família. Mas o conservador, ele tenta manter as instituições da forma como elas vêm historicamente. Eu não me considero tão conservadora, mas eu entendo e acho que até faz sentido, né? A gente aí tem uma guerra ideológica em torno do que é o ser conservador, mas eu acho que cada um tem que entender qual o grau de liberdade e de dia a dia, né? Liberalismo também requer que você acredite que o outro pode cuidar da própria vida. Então, cada um na sua, posso ser conservadora com a minha própria família, com as minhas próprias coisas, e não necessariamente impor que todos sejam assim. Né? Entendi. Sim. E aí tem mais dois aqui que também geram bastante confusão no sentido do significado da palavra. Socialista e comunista. O que exatamente significa cada um desses aí? Difícil, hein? Não fui eu que perguntei. Não sabia que tinha que ter estudado bastante para vir para cá hoje. Mas vamos lá. O socialismo, ele é um pouco mais de interferência do Estado, né? O comunismo, ele já é um sistema que... Aqui no Brasil, a gente não chega a ter um comunismo, apesar de todo... Né? Acho que em lugar nenhum do mundo o comunismo deu certo. O socialismo eu também acho que não dá, mas ele é um passo ainda antes, né? O comunismo, ele é um Estado inteiro ali, considerando que todo mundo vai atuar, vai ser igual, e mesmo assim não é, porque acaba que sempre tem ali os caciques políticos que vivem fora daquilo que eles impõem para o restante da população. Né? Então, acho que não existe, de fato, um comunismo
se você for levar o pé da letra, né? Todo Com mundo igualdade social, tendo né? igualdade social Sim. e sendo tratado da mesma forma. Sempre tem ali uma casta que acaba sendo priorizada. Sim. Poxa, eu vejo... Agora eu queria falar de um assunto que, poxa, super importante, gente. É uma palavra que está em quase todas as frases que os políticos estão falando na televisão. O tempo todo a gente ouve falar da palavra democracia, né? E aí eu fico pensando... Fico aqui com os meus pensamentos. Será que a democracia é realmente o melhor caminho? Porque a democracia, a princípio, seria dar voz para que toda a massa fale, exponha suas vontades, seus anseios, que vote, faça parte da decisão do que vai acontecer com a sociedade como um todo. Mas eu fico pensando, será que a sociedade, a massa, ela está apta a escolher mesmo? Será que a massa ela não é muito manobrável, ela não é muito enganável? Será que a massa não é... Como eu faço parte dessa massa, eu sou um analfabeto político, será que eu tô apto a ir numa maquininha, apertar um botão? Sabe? Então eu fico pensando, a democracia é dar voz e poder para uma massa... Eu tô falando de mim, tô sendo aqui, não quero ofender ninguém, tô falando de pessoas como eu, que talvez não estejam aptas. É como eu dar a chave de um carro... Dá um carro pra cada um, só que tem uma galera que não passou pela autoescola, não sabe dirigir e falar, aí galera, liga e vai. Será que é o melhor caminho? Que você pensa disso? O que você pode contribuir nesse assunto, me ajudar a pensar sobre isso? Essa é uma boa pergunta. Democracia não é perfeita, mas ela é a melhor forma que a gente tem até hoje. Ainda não vi uma forma melhor. E a gente tem uma democracia representativa. Em tese, cada uma dessas pessoas deve votar em quem acredita em coisas parecidas, que vai defender e, de fato, representar aquela ideologia que cada um acredita. Mas o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas votam sem, de fato, se preocuparem se aquela pessoa está defendendo coisas que ela também defende ou não. Se num mundo perfeito e ideal, seria de fato isso. Você elege um político para que ele represente aquilo que você pensa. Para que você não precise se preocupar também com isso. Você dá ele uma procuração para que ele vote por você. Mas tem muita demagogia também, né, Yara? Fica difícil pra gente escolher. Demagogia é prometer já sabendo que não vai cumprir, ou sem responsabilidade nenhuma com o que está prometendo, né? E eu acho que assim, quando o analfabeto político ouve uma promessa dessa que às vezes é impossível, porque ele não tem o conhecimento de que o que ele está falando é possível ou plausível, ele acaba acreditando naquilo. Né? Eu caio. Você cai nessa. Eu sou uma massa facilmente manobrável, né? O bom da democracia é que depois você consegue tirar essa pessoa, ou não renovar com ela, né? A Margaret Thatcher falou isso, né? O bom da democracia é que ela não garante que a gente escolha os políticos certos, mas garante que a gente tire os ruins, né? Em tese, né? Porque muita sim, gente não acompanha o que o político está fazendo. Então, realmente, a democracia é a pior das formas, tirando todas as outras. Então, isso é complicado. Eu acho que tudo depende da educação também, né? Para poder a democracia ser mais válida, né? Faz sentido isso? Faz. Não. E cabe a cada um de nós, né? A gente tem que acompanhar. E mesmo aqueles que a gente não votou. Porque como é que a gente sabe? São 513 deputados na esfera federal, 70 aqui na esfera estadual. É importante que a gente saiba o que eles estão fazendo. Porque como é que você vai dizer até para a pessoa do seu lado dizer assim, poxa, em quem você votou? Muita gente nem lembra. Vai começar. A grande maioria, vê uma pesquisa que a grande maioria não lembra. Se o deputado não é eleito, então, se o político que a pessoa votou não é eleito, não lembra porque não acompanha, né? E muita gente elege e não lembra também. Votou porque alguém indicou, votou... E simpatizou pela pessoa. Assim... escolhi alguém do Partido Novo, mas nem lembro quem era. Acontece também. Sim. No Novo nem tanto, porque a gente tem um eleitor muito aguerrido. Ele, de fato, acompanha. E ele, como quer uma coisa diferente... Ele acompanha no detalhe, assim, às vezes, a gente até brinca, né? O cara é liberal até chegar no calo dele. Aí a gente começa a receber crítica, por exemplo, mas votou contra isso aqui era bom pro meu setor. Não, mas olha só. A gente vota pelo que é bom
pro ambiente como um todo. Aham. Eventualmente até contra coisas próximas, né? Aham. É, a gente brinca até com o Ganime e com a Sara, porque teve uma votação lá de prorrogação de dívida ai, gente, do ProUni, e ele votou contra. E a Sara é beneficiária, né, do ProUni, teria que pagar ali eu não sei se é o ProUni ou FIES agora. Enfim, Mas não agradou. não, agradou justamente porque, assim, olha, ele votou contra a própria esposa. O pessoal brinca com ele. Enfim, eu digo, não agradou muito a esposa, né? Mas Enfim, ele não tem que votar Não, pensando nele e ela mesmo. defende, fala, não, votou certo. Votou porque certo. tem que pensar no todo e não no individual, né? Não no pessoal, não é nem no individual, mas no pessoal. Sim. Pois é, esse que é o grande lance da política, cara. Porque se eu for escolher o meu candidato baseado no que vai ser bom pra mim, é muito fácil. Mas eu tenho que ter muita maturidade pra escolher o que é bom pra maioria. E que às vezes vai pegar no meu calo, né? Então é complicado mesmo. Eu percebo isso, muitas pessoas, eu tenho observado muito, esse assunto tem mexido muito comigo. Eu percebo que pessoas escolhem candidatos, seja presidente, seja deputado, seja o que for, conforme o posicionamento daquele candidato é um assunto pequeno, exclusivo ali, não vê o todo. Então, por exemplo, eu sou um maconheiro, fumo muita maconha, aquele candidato falou que pró-legalização, pronto, eu vou votar nele. Mas eu não vi nada mais do que o cara propõe, não vi o partido dele, não vi o passado político dele. Eu sou uma pessoa que tem opinião A ou B sobre aborto. Aí um político tem aquela mesma opinião, então vou votar nele, e não vi nada do que tá em volta. Então eu acho que, você falou agora, é você ser muito egoísta no voto, é ser muito micro na observação, enquanto é importante um olhar mais macro sobre o político, sobre tudo que o cerca, e mais macro na sociedade também, né? Será que a minha opinião, será que eu, por ser maconheiro, será que o mais importante é procurar um cara que legalize a maconha? Ou eu tenho que pensar em vários outros assuntos, né? Isso foi um exemplo, Tayara. É verdade, exatamente. Ela já olha assim, acho melhor terminar esse podcast logo. Tá. Como é que o eleitor vai acompanhar em quem ele votou depois das eleições? Que ferramentas confiáveis ele pode utilizar? Eu ia perguntar isso agora. Mais Exatamente, rápido. porque se eu for a imprensa tradicional, talvez ela seja tendenciosa. Seja Provavelmente um ela é viés. tendenciosa dependendo do veículo, né? Então, o que você recomenda? Como é que a gente faz pra... Olha, eu vou te dizer que na Câmara Federal tem muita transparência, porque todas as votações estão online, tem tudo certinho lá. Na Alerj, né, nossa Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, ainda falta bastante transparência. Foi aprovada uma lei da transparência, mas como o eleitor pode fazer também? Ele tem que cobrar. Ele tem que estar ali na rede social do político que ele votou, dizendo, poxa, como é que você votou tal coisa? Por quê? Qual foi a sua base para fazer isso? Mesmo que não esteja disponível a informação. E é claro, é difícil acompanhar pedaço a pedaço. Muitas vezes a gente, até mesmo lá dentro, não entende muito bem como foi uma votação ou outra, porque você tem o texto completo e depois você tem o que a gente chama de destaques. Então você vai votar pedacinhos daquela matéria e aquilo pode mudar, às vezes, o texto inteiro, porque às vezes você mudou ali num artigo, era assim, mudou para não. Mudou completamente o que era o caráter da lei que você estava votando. E às vezes o eleitor não entende muito bem isso, né? Ele só vê votou contra ou a favor. E não vê qual era o detalhe do que estava escrito nas letras pequenas. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que explicar isso. E eu acho que o eleitor tem o direito de saber. Então, se ele não entendeu, ele tem que perguntar. E a gente responde. E, principalmente aqui no Novo, né? Tem sempre um embasamento técnico. Eu imagino que outros deputados talvez não consigam responder, porque tem muita votação que é simbólica, vai o voto do partido para todas as pessoas que estão dentro daquele partido. Então, você não tem uma votação que a gente chama de nominal, é saber o que cada deputado votou. Tem a votação do que o partido votou como um todo. Algumas são simbólicas mesmo, assim, o presidente entende que a maioria é favorável àquele tema. Então, ele só vira e fala assim, todos que são favoráveis permaneçam como se acham, aprovado. E numa velocidade recorde. O presidente da Alerj.
Da Alerj, da Câmara, Entendi. O leigo falando ali disso. igual, né? E aí ninguém votou, de fato. Simplesmente ninguém foi contra. Falando nisso, é importante também. Você falou que a gente tem portais, ferramentas de transparência que ainda não são 100% eficientes, mas que a gente pode cobrar diretamente. Achei ótimo isso, não tinha pensado nisso. Sim. Cobrar diretamente quem você votou, mas cobrar o quê? Ou seja, para saber o que vai cobrar, a gente precisa saber o que um deputado estadual faz. Tá de sacanagem aqui. Escrevi aqui. Funções e responsabilidades do deputado estadual. Você pode explicar um pouco? Então, você tem a parte da legislação. Você tem uma legislação que é uma legislação federal, você tem a legislação estadual e legislação municipal. Então, você vai trabalhar com cada uma delas em cada esfera. Até aí, ok. Só que aí, o que o deputado estadual faz, né? O deputado estadual, eu me arrependo de ter dito isso no meu vídeo de apresentação, mas é exatamente isso. Você tem as coisas que são federais, as coisas que são municipais. Tudo aquilo que está ali no meio, que não ficou nem com o município, nem com a União, fica a cargo do Estado. Tanto do governador, na parte do executivo, quanto do legislativo. E assim... No Estado não sobra tanta coisa assim para legislar em cima, mas tem os impostos estaduais, a gente tem uma insanidade de temas que variam de um estado para o outro. Isso atrapalha muito tanto na construção aí de negócios, principalmente na parte de empreendedorismo, né? Você tem aí, inclusive, licenças que são estaduais, municipais, etc. Normalmente, o uso do solo, divisão do que se pode fazer em cada região da cidade, isso fica mais com o municipal. O federal já trata daquilo que vai englobar o país como um todo. Então, imposto de renda, em tributos federais em geral. Infraestrutura. E ainda assim, existem partes que são estaduais, partes que são federais, partes que são municipais. Então, assim, as ruas da cidade, elas são municipais. Algumas estradas, elas são federais, outras são estaduais. Então, normalmente, aquelas rodovias são federais. Mas aquelas estradas que ligam uma rodovia a outra, que passam pelo meio entre os municípios, aí essas já são estaduais. Então, às vezes, você tem um buraco na sua rua. Aí você vai lidar com o vereador. Não, o vereador ele tem a função de fiscalizar se a prefeitura está cuidando daquilo ou não. Mas o papel de asfaltar uma rua é da prefeitura. Ela que vai decidir onde tem uma manutenção a ser feita. E aí, muitas vezes, né, o cidadão ele vê o problema. Ele não quer saber qual a esfera que vai resolver. Então, muitas vezes, você chega ali num deputado federal, uma demanda de, olha, tem um buraco na minha rua. E não é papel do deputado federal. Mas é claro que quando a gente vê que está abandonado, tem também aquela questão de ir lá e perguntar. A gente sempre manteve um diálogo muito aberto com todos os municípios e tudo. E para ter, inclusive, essa possibilidade de perguntar, poxa, por que aquele pedaço ali da sua cidade está tão maltratado? Para conversar com o prefeito, tudo. E a gente tem tido esse trabalho. Não é uma função federal nem estadual. A estadual talvez seja ali o cuidar daquela estrada que liga um município ao outro, que é o que a gente chama de estrada vicinal. Às vezes as estradas vicinais são municipais, porque elas estão dentro do próprio município. E a gente não imagina, né? Mas às vezes um município com 5 mil habitantes, ele tem 600, 700, 800 quilômetros de estradas vicinais, que são aquelas estradas entre uma fazenda e outra, entre um espaço e outro, estrada de terra. E tudo isso a gente não tem tanta noção, né? A primeira vez que eu vi lá, o prefeito falou, não, a gente tem 800 quilômetros de estrada. Eu falei assim, nossa, 800 quilômetros, eu vou daqui a mais do que Belo Horizonte. Santo, Então, é assustador. Tem muita coisa que a gente descobre já quando tá ali no meio quando já tá jogando já. E faz muita diferença. Agora, o papel do legislativo criar as leis que são daquela esfera, e aí você tem que estudar o que está dentro do seu espectro. Então, por exemplo, aqui dentro do Estado, a parte de segurança, ela é
principalmente estadual, porque você tem ali as polícias que são estaduais. É verdade. Mas, no entanto, tem uma parte que é municipal, que é a Guarda Municipal, que também atua na segurança. Sim. E aí você tem toda essa divisão de quem cuida do quê, né? Então, aí você já vai para a esfera federal, você tem dentro também aí da esfera da segurança a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, que já investiga aí tanto os crimes de corrupção, Sim. que para mim é assim, o principal papel aí da Polícia Federal, né? Seria atuar nessa área, quanto os crimes que estão envolvendo vários estados ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando você fala em roubo de carga, e você já vai para a PRF, que é a Polícia Rodoviária, mas sempre em parceria entre essas esferas. Acho que a maior dificuldade é fazer a integração entre tudo isso. Não, tô imaginando isso. Que louco, né? Um escritório com 3 ou 4 setores, é difícil o pessoal se falar. Porque, É verdade. E a divisória tá aqui, né? Dividindo as pessoas, e a comunicação já é um desafio. Agora imagina todas essas esferas que contam com muitas pessoas, cada uma no seu tempo de trabalho diferente, cada um com linguajar diferente, cada um com experiência na política diferente, né? Porque o cara que tá chegando agora, ele é diferente, né? O diálogo dele com aquele cara que tá na política há 8, 10 anos já, né? Enfim, aí beleza. Aí, vou pegar isso tudo que você falou, tô montando outras coisas na cabeça. Então tem ali o prédio da Leste, tá? Os deputados se encontram lá, trocam uma ideia. E aí o governador. Aqui tô fazendo já um cenário futuro. Aí, beleza, você entrou como deputada, beleza, tá ali na Leste trocando ideia com a galera. E tem o governador que entrou o Ganime também. Olha só, é um cenário que eu tô imaginando aqui. Onde o trabalho de vocês se relaciona? Essas esferas se tocam? É legal pra você ter alguém do mesmo partido que você tem uma boa relação no governo? Ou não, Rodrigo? Não interfere. A minha esfera é uma, do governador é outra. Onde os deputados estaduais e o governador se tocam? Tem esse toque ou não tem esse toque? Com certeza. Bom, a função do legislativo é fiscalizar o executivo. Tá. Aí você vai dizer, poxa, então será que não era melhor não ter o mesmo partido, né, nos dois? Não, por quê? Você tem tanto a questão de fiscalizar quanto a questão de defender ali as pautas que são importantes para o Estado. Então é bom que você tenha todas essas representatividades, né? É por isso que existe ali a figura também do líder de governo, por exemplo, que é a pessoa que vai representar o posicionamento do partido que representa o governador, aí no caso da Alerj, vamos falar no Estado, né, para facilitar um pouco a comparação. E com isso, é que ele tem um posicionamento sobre uma determinada lei. Principalmente, vamos falar de orçamento, que é o mais complicado. É onde principalmente o executivo e o legislativo vão precisar atuar em parceria, de alguma forma, né? Ou o legislativo também analisando se aquele orçamento, ele de fato está cumprindo ali com a responsabilidade fiscal. Sim. Deveria ser o papel do legislativo averiguar se o governador mandou um orçamento que está de acordo, que não vai ultrapassar um teto de gastos, você está dentro do que o Estado de fato ganha para poder gastar, está alocado nas áreas que são prioritárias ou não, né? E o que acaba acontecendo muitas vezes é que o legislativo ele começa a votar para colocar mais coisas dentro daquele orçamento e para tirar do teto de gastos. Então, assim, uma das funções primordiais ali dentro, sendo do mesmo partido que o governador, de preferência, claro, o governador sendo Ganime, por exemplo, que é uma pessoa séria, seria de fato manter aquilo dentro da responsabilidade fiscal, garantir que ninguém vai colocar um jabuti dentro do orçamento, dizer, tirar de uma área que é prioritária, saúde, segurança, educação, e colocar numa área que não tem nada a ver. Vou mandar lá para o município XYZ, que na verdade nem precisa desse projeto aqui, mas eu vou mandar para lá porque eu tenho a maior parte dos meus eleitores estão lá. E é assim, na maioria das vezes, que os deputados defendem o orçamento. Pensando em reeleição, né? Pensando própria. Em onde ele tem mais eleitores para mandar para construir, sei lá, uma praça lá naquela cidade. Que foi aquilo que o Sauel falou. Eles estão preocupados em se manterem lá, então não no bem comum, né, em geral. E a cabeça tá derretendo, gente. Caraca. Essa relação do governador com os deputados estaduais
com certa proporção a mesma do presidente com os deputados federais? Sim. Entendi. Deveria Só que ser. na esfera nacional, né? Eu hoje conheço um pouco mais a fundo, confesso, a esfera federal. Sim. E lá a gente tem as emendas parlamentares, uma série de coisas que a gente até é contrário. A gente acha que esse dinheiro já deveria ser alocado para os municípios ou para os estados definirem onde são as prioridades para uso desse dinheiro, em vez de deixar na mão do deputado, porque acaba que o município fica dependente do deputado. E é assim que a gente constrói essa política tão ruim, né? Uma palavra leve. Então falha. Escolheu. Pode falar palavrão também, tá? Eu geralmente não falo. Olha, eu tenho... Por mim é isso. Pra mim foi ótima varredura geral. Assim. Sim, com certeza. Vamos fazer uma pausa e a gente volta pro terceiro bloco, que vai ser apimentado. Não vai nada, cara. Eu não vou perguntar nada apimentado. Se for, é culpa dele. Eu não tenho Vamos nada a ver lá. com isso. Então tá bom, pausinha. Aqui tá escrito assim, ó. Aqui tá todo mundo... Me entregaram um papel que tem um negócio... Peraí, deixa eu ver aqui. Não, que eu... Tá, pode ir. Lula versus Bolsonaro. É porque eu fico pensando assim, primeiro, você acha que o outro pode ganhar essas eleições presidenciais? Tem um porquê da gente estar perguntando isso, né? Você acha que o outro candidato pode ganhar essas eleições? Olha, Sinceridade. eu gosto de manter a minha esperança, porque o voto, ele só é decidido até o dia 2 de outubro, tem muita coisa pra acontecer. Isso é verdade, assim... A gente não sabe o que vem ainda até dia 2. E outra coisa, o que você quer, se você botar plano B, já dificulta. Então, assim... Não pode ter plano B. Ela quer que o Felipe Dávila seja eleito presidente. Sim. Se ficar pensando nessa possibilidade, você tá perdendo a tua fé no que você quer. Exato. Né? Eu concordo com vocês. E eu acho que assim, o primeiro turno ele foi feito pra gente votar em quem a gente acredita. Se a gente já vota no primeiro turno achando que vai dar um ou outro... Então, essa é uma discussão que a gente estava fazendo. É isso mesmo. Por exemplo... Explica agora isso aí. Calma aí. Vai Eu vou ter que me posicionar falar, né? nas minhas redes sociais, eu já me posiciono mesmo. Eu vou votar no Felipe Dávila. Mas assim... Eu falei, tô jogando voto fora. Com a certeza de que isso não vai facilitar o Lula. Porque assim, o meu voto tá sendo pro Felipe e não pro Bolsonaro. Então, corre o risco do Lula entrar em primeiro turno e acabar que meu voto poderia ter levado pro segundo, entendeu? Claro que é um voto só. Não vai fazer diferença, porque o Lula precisa ter 50% mais um em qualquer cenário. Então, você só reforçou o que eu penso. 50% mais um, a pessoa que vai votar no Bolsonaro ou no Felipe Dávila, muito dificilmente vai votar no Lula. Eu acho que a pessoa ou vota ali no Felipe ou vota nulo, né, no segundo turno ali. Uhum. Não vejo muitas pessoas que vão votar no Felipe que votariam no Lula. Imagino também. Tá. Você concorda com isso? Tá, posso concordar. Foi muito firme na resposta, gostei de ver. Se você for falar da pessoa que vota no Ciro ou no Lula, eu posso concordar com você. Mas a pessoa que vota no Felipe Dávila dificilmente vai votar no Lula. Ela vai votar nulo ou no Bolsonaro. Acho muito difícil. Uhum. Tá. E aí, vamos supor que a esquerda assuma a presidência do Brasil e tenha muita representatividade nas outras esferas. Muitos deputados, muitos senadores esquerdistas. Não estou falando nem de partido agora, estou falando de postura esquerda. O quanto isso pode limitar a tua atuação, atrapalhar a tua atuação, já que você não é uma pessoa que levanta a bandeira de esquerda, né? Como é que pode ser o teu trabalho? O quanto teu trabalho pode ser dificultado se a maioria das esferas tiver uma representatividade forte da esquerda? Bom, a gente vai ter muito mais trabalho, isso é fato. Mas, por outro lado, é aquilo, a política é a arte do consenso. A gente atua para trabalhar com diálogo, para negociar os detalhes de cada lei que vai ser votada. E com isso, o trabalho em si não muda tanto, muda a qualidade do que vai vir. Muda o espectro do que vai ser votado ali, porque vai ter muito mais gente defendendo um posicionamento diferente do meu, provavelmente. Mas a gente também é muito independente.
Lá na Câmara, por exemplo, a gente não vota porque a proposta veio da esquerda ou veio da direita. A gente vota qual é a proposta, qual é o projeto. Sim. E muitas vezes a gente vota junto com o governo, porque a gente considera as reformas fundamentais, então reforma tributária, reforma administrativa, reforma para a Previdência, tudo isso é fundamental para que o país possa continuar caminhando. Mas, por outro lado, quando a gente vota, por exemplo, questões aí anticorrupção, muitas vezes a gente vota Novo e PSOL juntos. E o restante lá, um ou outro vota junto com a gente. Porque aí sempre tem políticos bons em cada partido, só que eles se sentem um pouco menos representados ali pelo todo do partido. Sim. Não chega a ser tanto quanto o nosso. A gente, inclusive, tem lá o novômetro, né? A gente analisa quantos % das votações cada deputado votou junto com a gente. Para poder saber, até na hora de negociar, dizer assim, poxa, com quem eu vou conversar sobre tá mais essa alinhado, pauta, né? aqui. Quem tá alinhado com a gente? Aí a gente vai lá, poxa, olha, esse cara aqui vota muito junto com a gente, né? 80% das vezes ele vota junto com a gente. Vamos conversar com ele, ver se ele não quer ser a voz desse posicionamento dentro do partido dele. Ou se é dentro de uma comissão, fica um pouco mais fácil, porque aí você tem menos gente debatendo um tema. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Porque aí se você também tem ali 20 pessoas e a maioria defende o inverso, fica mais complicado. Mas o nosso papel é justamente esse, conversar com os outros, conversar com os demais gabinetes, mostrar o nosso posicionamento, mostrar os impactos que a gente vê para cada tema que vai ser votado. Então isso é fundamental. Acho que o diálogo move montanhas, né? A gente precisa mesmo conversar com todo mundo. Estereótipo, Rodrigo. Manda ver. Eu tô nessa que eu tô aqui tentando... Não pensa, não. E aí não é nem... É porque assim, então agora eu tenho que falar de uma forma muito respeitosa, né? Eu sou um leigo na política, e aí eu não sei de nada que acontece na política. A única coisa que eu sei, sou eu assim, afastado, né? Tô vendo o cenário político, as pessoas longe assim, é a minha observação. Tô observando o que é aquilo que tá acontecendo. Eu percebo que muitas pessoas, é uma teoria minha, não sei se isso existe, não quero ofender ninguém, vou me colocar dentro dessa teoria. Eu tenho uma teoria que as pessoas escolhem seu posicionamento político conforme o seu estereótipo. E eu percebo, por exemplo, eu acho, pelo que eu observei, é muito difícil você achar um professor de história que seja de direita, um professor de filosofia que seja de direita, pessoas envolvidas com música, com arte, teatro, boêmios, maconheiros, praticantes de esportes de rua, grafiteiros, skatistas. Normalmente, essas pessoas se sentem mais conectadas e levantam a bandeira de partido de esquerda. Em contrapartida, eu percebo que brancos, héteros, pessoas que vão à academia, estudantes ricos, estudantes de economia, alunos do IBMEC, o cara que gosta de música eletrônica vai a boates, amantes de carro, empresários, normalmente são de direita. Então, eu fiquei observando, falei, cara, como é que pode assim, né? Você chega num curso de teatro, você fala, pô, quem é Bolsonaro que levanta a mão? Cara, não vai ter ninguém, né? Aí você chega numa academia, a galera gosta né, gosta de malhar, os caras fortão, playboyzada. Tô usando aqui, tô sendo bem, né, estereotipando bastante aqui, respeitosamente todo mundo. Pergunta pra playboyzada, quem aqui é Lula? Ninguém. Então, o que você acha dessa minha teoria mágica dos estereótipos? Parece que ninguém presta atenção ao que o político tá falando ou que faz sentido pra maioria. Parece que a gente vê um grupinho parecido com a gente. Bem, eu sou negro, tenho uma banda de reggae e um irmão que é homossexual. Opa, eu sou de esquerda. É automático. Opa, eu sou playboy, gosto de música eletrônica, gosto de malhar, tomo bomba. Opa, eu sou de direita. Parece que ninguém olha o conteúdo. Eu acho que existe um princípio mágico do estereótipo, que as pessoas escolhem seu posicionamento político assim. O que você acha disso tudo que eu acabei de falar? Tem muita gente que é liberal e não sabe, né? Que a gente defende todas as liberdades. Tanto a liberdade na economia quanto a liberdade individual, de cada um definir ali o que vai fazer da própria vida. E sem o Estado ficar definindo, você faz isso ou faz aquilo, ou isso pode, isso não pode. Então, eu vejo muito que o liberal, ele às vezes, ele apanha dos dois lados, né? Tanto de um estereótipo quanto do outro. Eu
Eu conheço gente de todos os tipos que defende todas as coisas, mas eu tendo a concordar em alguns pontos. Por exemplo, eu fiz engenharia, eu fiz letras. Minha turma de engenharia é muito mais próxima da direita, minha turma de letras é muito mais próxima da esquerda. Mas mesmo dentro desses grupos, você tem gente, tanto de esquerda quanto de direita, que está no grupo inverso. Caraca, legal essa tua visão agora, né? Exatamente, você fez 2 cursos aqui que eu coloquei como opostos, né? Legal você poder observar isso. Eu digo que eu sou divergente. Você discorda dos 2 lados, talvez? Você discorda de todo mundo, você é sempre do contra, talvez? Não, na verdade, eu acho que eu sou mais um canal de união, porque assim, eu consigo entender um pensamento e o outro em muitos pontos, em alguns não. Não entendo votar em uma pessoa que claramente roubou o meu país, isso é difícil. Mas eu entendo as pessoas que não querem votar em um porque assim, querem votar em um porque detestam o outro e querem votar no outro porque detestam o um. Mas isso eu acho que é o que mais está acontecendo. Talvez a escolha do meu candidato seja por odiar o outro, né? Isso está sendo muito presente. O que eu não consigo entender é por que as pessoas não escolhem pessoas dentro do mesmo espectro ideológico, mas que não sejam tão radicais, que não sejam ali... Poxa, a gente tem um primeiro turno com tanta gente participando, por que a gente não vai escolher alguém que representa o que eu acredito como ideologia, mas que não está dentro dos odiados? Independente do número na pesquisa. Independente, exato. Desse candidato. É complicado. Mas tem, sim, um certo grau aí de estereótipo, mas eu vejo muitas pessoas de fora do estereótipo que pensam diferente. Então, E outro estereótipo é o do próprio político, né? Que é um que está lá para interesses individuais próprios e que está se aproveitando de corrupção para enriquecer. E assim, eu queria que você abordasse essa questão, que está até escrito aqui, sobre a relação direta da política com roubo e ilegalidade. Aí, antes eu queria só, para a gente contextualizar o seguinte: Diogo Baense, eu vou me candidatar, tá? Opa, 2024, não, é só uma brincadeira aqui. E aí eu tenho boas intenções, só que quando eu entro lá, eu acho que muda muita coisa. E assim, por que tantos políticos, ou não são tantos, ou é a imprensa que fala talvez só esses pontos, nossa, né? Pode ser. Por que existe essa tanta notícia de corrupção e é uma atrás da outra? E a gente, 15 de fevereiro, tivemos aquela chuva aqui em Petrópolis que matou mais de 200 pessoas. E eu até postei. Infelizmente, não gostaria, mas com certeza esse dinheiro que foi liberado como dinheiro emergencial vai ser roubado. E já pegaram pessoas que pegaram desse dinheiro. Então, por que isso? Por que acontece isso? São pessoas como nós, né? Se a gente tivesse essa resposta, talvez a gente não estivesse nessa situação atual, né? Mas eu vejo muito... Assim, a política é a melhor forma de mudar as coisas, né? Só que a pessoa chega lá e, de fato... Eu tive tanto experiências mais positivas do que eu esperava e experiências mais negativas do que eu esperava. Nunca ofereceram nada pra gente, acho que até porque... A gente tem ali o novo, tem os valores muito, muito firmes. Então, eu acho que ninguém vai querer oferecer qualquer coisa ilícita para o pessoal do novo, porque a gente já entra com essa barreira, né? Com essa... não sei nem explicar, mas Então, quase que um rótulo. Com esse rótulo de nós fazemos direito, nem oferece. Nós somos limpinhos, então as pessoas não chegam perto. Elas chegam perto para tentar negociar uma pauta, outra pauta, trazer um posicionamento. Às vezes a gente consegue identificar que, poxa, mas por trás daquele posicionamento ali é porque aquele cara... ele representa o setor XYZ, que certamente está apoiando ele nisso, e é por isso que ele está ali. Mas não tem nada que a gente diga assim, não, chegaram aqui, ofereceram dinheiro, ofereceram isso, ofereceram aquilo. Não, nunca chegaram até nós, graças a Deus. Mas o novo representa uma parcela pequena, né? Exato. E esse restante, existem diversos esquemas de corrupção e que as pessoas se envolvem, né? Uma coisa que aconteceu de positivo é que a gente chega lá pensando assim,
não tem ninguém que preste lá dentro. Sim. Então a gente chega com uma armadura. Essa é a visão Sim. nossa. E aí o que acontece? Você acaba sendo surpreendido positivamente. Que porque bom tem Ah, ver você isso. acha mesmo? Tá falando sério? Não, tem alguns políticos, tá não vou enrolando dizer a gente, né? que 100% dos políticos são ruins. Tem gente que tá ali com boa intenção. Tem gente que faz um trabalho legal dentro Jura dos que tu próprios acha isso partidos. mesmo? E essa Juro. pessoa não é podada por essa... É difícil, muitas vezes, ele vai ser apagado, na verdade, pelo partido, porque você vota em bloco, você não vota individualmente. E aí tem o posicionamento do partido, algumas vezes imposto, algumas vezes porque é simbólico e passa por cima da opinião individual, mas muitas vezes aquela pessoa consegue sim fazer a diferença, consegue convencer mais alguns. E essas sementinhas em cada lugar, elas podem crescer. O Brasil já venceu a ditadura, o Brasil já venceu a inflação. Você acha que ele pode vencer a corrupção? Olha, vencer, eu acho que nenhum país venceu a corrupção. Sempre tem alguma coisa. Mas Certo. que a gente pode ter um caminho muito melhor e punir, de fato, quem... Né, porque vencer a corrupção é relativo. Né? Você pode ter ali, sempre vai ter uma maçã podre, né, dentro do sistema. Mas se a gente tiver formas de punir essas pessoas que fogem, elas vão ser a exceção e não a regra. Entendi. Então, entendi. a gente tem que É como uma caminhar empresa, para né? uma Uma empresa situação em que a exceção não seja o político Sim, bom, que a exceção seja o político ruim. A empresa, um mercado que tenha muitos funcionários, vai ter alguém que ele vai contratar, que não dá para saber qual é a índole da pessoa totalmente, e ela vai ter um desvio. Se houver uma fiscalização forte e cortar essa pessoa no momento que ela praticar isso, então, por mais que, sim, há corrupção, mas está controlado, né? Não está prejudicando... E você não está estimulando que outros façam, porque... Também, pelo exemplo. Até aquele que teria alguma tendência a fazer, ele vai dizer, poxa, o fulano ali foi punido. Eu corro esse risco. Essa é a grande E questão. hoje é essa a dificuldade, né? A gente tem que aprovar leis que melhorem essa situação. A gente precisa de gente, principalmente ali na esfera federal, que é onde você tem a maior parte das leis de anticrime, e que a gente possa punir. Aí, pô, já vou linkar com outra coisa também. A gente tá falando aqui de corrupção. É um tipo de corrupção também, né? É pra linkar com uma coisa que eu falei lá atrás. Eu falei que eu fiquei muitos anos sem votar. Eu sempre justifiquei meu voto. E um dos motivos é porque eu tinha muita dúvida se o sistema eleitoral que a gente vive hoje é confiável ou não. Falando mais claramente das urnas eletrônicas. E já foram atualizadas, já mudaram nos últimos anos. Mas, enfim, continua sendo urna eletrônica puramente. Você tem uma opinião sobre isso? Sobre o voto auditável? Sobre você acha que existe ou não uma possível fraude em algum nível nas urnas eletrônicas? Porque, assim, não tem nenhum sistema de computador no mundo que seja impenetrável. Não tem nada do Brasil que funcione direito. Não tem um elevador que não para dar defeito. Como é que a nossa urna é sempre top, perfeita? E por que uma defesa tão grande? Vários países de primeiro mundo não usam as urnas como a nossa. Eu saiba, urnas como a nossa, do mesmo modelo, do mesmo tipo de fabricação, são pouquíssimos países, e países também de condutas altamente... Governos autoritários. Né? Exatamente. Então, a gente tá falando de corrupção, já depois o cara tá eleito. Mas antes de ser eleito, será que existe um tipo de corrupção, um tipo de conduta errada nesse processo de votação? O que você acha disso? Olha, eu considero as nossas urnas bastante seguras. Mas, é claro, nenhum sistema não é suscetível a ter erro. Tanto, inclusive, o de papel também tem chance de erro. Todo o sistema tem chance de erro. Claro, as urnas não estão interligadas por internet. Isso já diminui essa possibilidade. Mas... dá problema? Dá. Minha urna na eleição de 2018, estava até comentando aqui no intervalo, deu problema e eu tive que ficar esperando eles trocarem a urna, tirar a boletim você era de mesária. urna. Não, eu estava na fila para votar. Ah, entendi. Eu cheguei às 2h e fui votar às 5h30. Entendi. Que sorte, né? Eu brinquei com o Ganime que eu ia ficar com o adesivo dele até o final, perto da sessão. Poxa, fiquei mesmo. Eu achei que era só... As palavras têm poder, né? Pois é. Acho que eu vou evitar, né, fazer esse tipo de emanação. De promessa dessa vez. Mas assim, eu acho bastante seguras. Claro que eu concordo que se alguém desconfia,
e tem algum sistema que possa ser ainda mais seguro, talvez seja o caso da gente implementar, mas também não dá para implementar de um dia para o outro, não dá para ser uma coisa assim, porque a gente resolveu que agora vai ser assim. Tem que ter orçamento, tem que saber qual é o formato, não dá para você usar uma urna eletrônica só para imprimir papel e só contar o papel. Então tem uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração. Acho que é justo que se possa ser conferível, eu acho que já até um certo grau já é auditável, mas você poder ter ali uma última forma de conferir antes dela cair na urna, não é levar o papel para casa, não é comprovar para a milícia que você votou no candidato deles, nada disso, mas faz sentido. Se é que nem assim, vou dar um exemplo aqui que não é exato, mas, por exemplo, o papelzinho canhoto do cartão de crédito. Eu não acho necessário, eu não quero, eu não peço. Mas a minha mãe, por exemplo, ela quer ver que tá ali o valorzinho que ela pagou. Então, poxa, se alguém desconfia, por que você não vai dar mais uma forma de segurança para essa pessoa? É verdade. Sim. Beleza. Tem uma hora que eu vi sobre blockchain, que é o sistema dos bitcoins. Isso pode ser implementado com urnas? Se não me engano, tem um país já que tá fazendo isso. Mas sim, a blockchain é uma forma de você fazer uma criptografia quase que imbatível pra um monte de coisa, né? Tem uma galera que fala isso. Interessante. Acho que resolveria essa polêmica, né? Acho que nunca resolve, cara. Acho que tudo pode ser quebrado. Eu sou da teoria da conspiração, lembra? Então nunca vai estar bom pra mim, né? Pois é. Deixa então, como vamos deixar como tá. Nunca vai estar bom pra mim. Yara, a gente faz uma brincadeirinha aqui no final, que a gente chama de rajada de perguntas. São perguntas assim... Todo mundo faz isso. Mas que o nome é agressivo. Rajada de perguntas. Tinha que ser chuva de perguntas. Sei lá. Não, tá bom assim. Buquê de perguntas, uma coisa mais gentil, né? Não uma rajada. Que são perguntas que a gente pede pra responder rapidinho, assim. E aí, se tu começar a demorar muito, a gente já vai pular pra outra. Tipo um joguinho no final. Não tem certo, não tem errado. Pode responder a sua visão. Aí algumas são redundantes, tá? Porque a gente escreveu isso antes da gente bater um papo. E a gente batendo papo aqui, você já foi naturalmente respondendo algumas das coisas. E o que você quiser pular, você pula. E aí a gente vai alternando. Mas antes queria convidar a Yara pra falar agora com seu viés de candidata mesmo, assim, de meu número é esse, minhas propostas são essas, e se você gostou, quiser mais informações, você vai encontrar no lugar tal, fica à vontade aí pra você falar o seu jabá. É mesmo, pode se enviesar aqui, né? Mesmo. Tá bom. Então vamos lá pra rajar de perguntas? Não, mas ela não vai falar isso antes agora, não? Não, porque eu já ia rajar e depois... Então tá... Não, ela fala depois, fala no final. Fala depois, então vambora. Então tá, rajar de pergunta. Então eu vou fazer a pergunta e você responde rapidinho. Beleza? Okay. Tá. O que a gente pode esperar do Brasil? Pô, sempre tinha uma musiquinha no começo, né? Vai fazer. Aí pisca um negócio na tela assim. Dá uma vinheta. O que a gente pode esperar do Brasil, Yara, é se a esquerda assumir a presidência e demais esferas? Na tua visão. Eu vejo... Bom, vou pensar principalmente aqui na presidência, né? Eu acho que tem muitas questões com relação à regulamentação de internet. A gente vai ter aí um retrocesso grande em leis trabalhistas, em uma série de coisas que eu preferia não ver. Mas também depende da gente eleger aí um Congresso que possa se precaver disso, né? Então... não basta votar no executivo. Se você só muda uma esfera, só muda o executivo, não vai ser um efeito tão grande. Agora, se a gente deixar que entre em todas as esferas, aí sim vai ser mais difícil. E o que pode esperar do Brasil se a direita assumir a presidência de mais esferas? Depende de qual direita você boa resposta. vai ter assumindo ali. Quer elaborar ou posso pular para a próxima? Depende de qual direita, adorei. Se entra o Felipe Dávila, a gente vai estar muito bem. Pô, cientista político. Aí, Felipe, ela tá fazendo já mais direitinho. Yara, o que você acha da acumulação de riqueza individual na nossa sociedade? Acumulação de riqueza é algo louvável ou é um pecado?
Olha, eu acho louvável. Eu acho, claro, que não se deve acumular riquezas em detrimento da saúde do outro, né, e de outras pessoas, mas não é nenhum pecado acumular riqueza. Inclusive, eu defendo que todo mundo acumule riqueza, inclusive quem hoje está lá na ponta, né? O pobre também deixe de ser pobre e acumule riquezas. A gente combate a pobreza. Pô, eu comecei aqui, não posso ser enviesado. Rodrigo, ela fala um negócio desse, tá porra, meu irmão, riqueza passando o cara Não já tem se como, entrega, não tem como. Vai. Difícil se segurar nessas horas, né? Caso você não seja eleita para 2023, né, ou agora em 2022, quais são seus planos dentro da carreira política? E por enquanto eu não tenho um plano B, não, mas seguir no mercado, talvez uma consultoria, alguma coisa assim, mas eu vou ser eleita. Ah, isso. Ela não tem plano B, cara. Ela pensa cara, certo, isso é um negócio cara. importante demais, cara. Muito bom. Depois vou falar com ela nos outros episódios do podcast, né? Que a gente falou disso várias vezes, depois ela vai entender. Qual o seu propósito principal dentro da carreira política? Onde você quer chegar? Você quer ser deputada para sempre? Você quer chegar à presidência? Você tem um plano dentro da tua carreira política? Olha, não, eu não tenho, de fato, um plano de carreira política. Eu acho que hoje o meu estado precisa que a gente tenha gente boa entrando, talvez aí num momento em que eu considere que, poxa, já tem bastante gente boa, já tá atuando, a gente já conseguiu mudar muita coisa, não precisa de mim. Mas hoje eu quero ser deputada estadual, eu acho que o estado tá numa situação muito ruim, acho que eu posso contribuir bem e quero dar ali a minha contribuição para isso. Acho que a gente tem que ter missões aí também pro bem do estado como um todo, né? Eu amo muito aqui o Rio de Janeiro, acho que a gente não pode abandoná-lo. Beleza. Todo país tem o governo que merece, concorda? Bom, a partir do momento em que a gente tem um pessoal aí que fica 20 anos sem votar, a gente deixa que outros decidam e não necessariamente as melhores essa piadinha, entendeu? Achei que eu ia tomar uns porros antes já. Então, tem o governo que merece. Mas eu espero que a gente passe a merecer mais. Obrigado. Fundo eleitoral, aceita ou recusa? Recuso. Já tá recusado. E aborto, pode ou não pode? Isso é tão complexo. Olha, eu, particularmente, considero que não pode, mas é uma questão até religiosa minha. Eu não me sinto confortável em impor isso para os outros. Olha que resposta. Então, a questão aí principal é definir onde começa a vida, porque a vida é fundamental. E aí eu tive um debate outro dia sobre esse tema, e aí me trouxeram um ponto que é bastante relevante, né? Até as semanas em que hoje é permitido o aborto em casos de estupro, etc., o feto não tem ainda células cerebrais. E segundo a legislação, você pode, a partir do momento em que há morte cerebral, também e aí pensando lá no final, morte. é considerado que não há vida. Então, talvez seja aí um ponto a partir de onde a gente vai considerar que existe a vida. Tá. Pensando de forma legislativa, porque pensando aqui na minha questão, né? Religiosa, eu considero que existe vida desde antes até da concepção, desde o momento em que a gente, eu adorei sua resposta. em outro plano ali, decidiu que legal você colocar aceitar. Colocar o seu, mas talvez o seu não seja para todo mundo, né? Muito, muito legal isso. Verdadeiro ou falso? Políticos estão apenas tentando resolver seus próprios problemas, sendo os principais deles ser eleito e reeleito. Verdadeiro ou falso? Na maioria dos casos é verdadeiro, mas a gente espera poder mudar essa realidade, né? Vamos votar em políticos que não pensem assim. Porque cabe aí também, aí tem o dever do eleitor, né? Sim. É o eleitor quem decide se o político que vai estar lá é um político que coloca a reeleição à frente ou não. Sim. Teto de gastos ou endividamento para o governo. Qual a sua opinião sobre isso? Teto de gasto, gente. Em casa a gente gasta mais do que a gente arrecada? O ideal é que não, Tem gente né? que sim. Tem gente que sim. Mas são as que estão devendo Mas aí juros olha como pros fica. Com certeza. Foro privilegiado? Não, né? Não, né? Essa aí, aqui tá escrito assim, só assim, ficha limpa, isso aí ia falar rapidinho. Mas eu, como leigo, ouço falar de ficha limpa, só que aquele candidato que estava preso ano passado está se candidatando de novo.
Fala pra mim sobre isso. Eu defendo que ficha limpa seja ficha toda limpa, né? Mas aí também cabe ao eleitor pensar, poxa, se aquele candidato ali não é tão ficha limpa quanto eu gostaria, por que eu vou votar nele? Não precisa ser uma lei, né? Você É só você não, mas eu como acho que eleitor... precisa da lei também. Sim, porque mas nesse se caso... a consciência da pessoa de não votar em quem tem a ficha suja, não precisa da lei. Independe da lei, né? É verdade. Esse político rouba, mas faz. Tu faz... Eu detesto essa frase. Faz sentido pra você. Tá bom. Então... Tem tanta gente que faz e não rouba, por que a gente tem que votar no que rouba mais faz? Beleza. Ótimo. Políticos são a pior coisa dentro da política. É verdade, porque a política não é ruim. A política é a forma de você fazer as coisas acontecerem, né? De movimentar o país, de gerenciar a casa. Mas quem estraga são os políticos que estão lá. Sim. Vou sacanar essa daqui cair pra mim. Quer que eu fale? Então? Vai, pode falar. Descriminalização da maconha. Bora fumar um? Eu ia fazer essa piada de novo, ela não ia acreditar que é mentira. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito a conscientização com relação às drogas, mas eu vou dizer assim, eu defendo uma liberdade por completo, mas eu sou contra drogas. É a mesma questão aí do aborto. Eu não acho que a gente deve colocar para todo mundo, mas por outro lado, aí você tem população de rua. Tem muita gente que está na rua por conta de drogas. E aí, como é que você faz? Você faz uma institucionalização obrigatória para eles, e aí você também está indo contra a liberdade individual. Até onde vai a liberdade? Então, acho que tem que ser uma discussão muito mais ampla. A gente tem que debater, mas debater de forma técnica. E não simplesmente a pessoa que quer usar droga versus quem não quer. Não, vamos ver até que ponto a gente pode melhorar a segurança, porque talvez isso vai ser um mercado regulado, diferente. E que vai gerar renda, imposto, arrecadação. E a pessoa que pode pagar certamente não vai querer comprar do cara que está armado ali e ameaçando outros para poder ter. Não sei até que ponto, quais drogas, o que fazer, como fazer, isso tudo é muito relativo. Eu acho que a gente precisa ter um debate muito mais sério sobre isso do que simplesmente ter uma decisão. Isso seria no caso de emocional. Seria no caso de alguém propor uma mudança nisso, e aí sim, vão ver exemplos de países que adotaram, outros que não adotaram, vão consultar pessoas no âmbito científico, no âmbito religioso, né? E aí, dessa forma, vocês vão votar para ter a mudança ou não em alguma coisa da legislação, né? Acho que é o caminho mais adequado. Tanto, por exemplo, na parte medicinal, já tem vários estudos aí comprovando que tem efeitos e positivos, etc. Acho que tudo isso tem que ser colocado em consideração, né? E ver caso a caso o que vai fazer. Beleza. Você concorda? Você lembra que eu falei do princípio mágico do estereótipo, que eu falei aqui? A forma que as pessoas escolhem seu lado na política? Você concorda que você e eu somos apenas vítimas desse princípio mágico do estereótipo? Tô falando isso porque você acha que você estaria nesse mesmo posicionamento político e ideológico que você tem hoje se você fosse de outro grupo de estereótipo? Se você fosse ou negra, ou homossexual, ou usuária de droga, ou... enfim, se você fizesse parte de outro grupo de estereótipos, você acha que sua posição ideológica ia ser a mesma? Eu não sei, é muito difícil. O si, né? São tantas variáveis, né? Mas a gente também é fruto do meio que cresce, né? Eu sou aluna bolsista de colégio particular. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu tô dentro ali do que eles consideram a elite, ali dentro do colégio não era a pessoa mais rica, não viajava todo ano como os meus colegas, mas, por outro lado, tive a oportunidade de conhecer muita coisa através dos olhos deles que eu não teria por outro caminho. Sim. Talvez até não estaria aqui na política, porque conheci o Ganime também lá, né? Sim. Estudando, então, não sei dizer. Sim. Próximo. Tá acabando, hein?
Se você for eleita e não cumprir nada do que está prometendo, você aceita... Você vê que ela não prometeu nada nessa pergunta aqui. Não pra gente aqui, mas em algum lugar ela prometeu, sei, então entendeu? vamos lá. Os Então olha planos só. dela. Ela fez planos aí. O eleitor que votar na Yara, ou tiver interessado em votar na Yara, e ela foi eleita, tem que cobrar, né, Yara? Tem que cobrar, tem que ver o que você está fazendo lá. E se você estava sendo demagoga esse tempo todo e não fizer nada daquilo que você prometeu, você aceita voltar aqui no Tigrão Cast daqui a 4 anos para explicar essa história? Bom, eu vou cumprir tudo que eu prometi, mas... eu tô mesmo essa pergunta foi fácil. Mas eu posso voltar também para vai, fazer outro tema. Então vai voltar, ok. Em menos de um minuto, justifique por que você merece o meu voto. O voto de quem tá assistindo você nessa câmerazinha aqui. Quem tá te ouvindo agora. Por que você é diferente dos outros? Por que você vai fazer diferente? Seria um momentinho assim, tipo, propaganda política. Sei lá. Bom, primeiro, porque os valores que eu compartilho também com o partido que eu escolhi são muito fortes. Questão aí da gente prezar muito pelo dinheiro do pagador de impostos e não ficar usando em campanha é importante, não é o principal. Eu tenho aí as minhas pautas prioritárias, que são educação e desenvolvimento econômico, porque eu acho que são as duas pautas que a gente vai precisar para o futuro e que também tratam dos problemas que a gente tem hoje. Então, por exemplo, quando a gente está na rua, todo mundo fala muito de segurança e saúde. É fato, são problemas graves, sim. Mas parte dos problemas de segurança são por quê? Porque a gente tem muita pobreza, porque a gente tem... E não é porque pobre é criminoso, não. Mas é porque você cria um ambiente muito difícil. Então, para a pessoa crescer ali dentro, às vezes são muitas barreiras. Não acho que seja necessidade, não, porque tem muita gente que tem necessidade e que não vai para o crime. Sim. Mas o ambiente muda, às vezes o critério, uma estabilidade familiar atrapalha, né? Porque falta uma família que tem ali um conhecimento até para ajudar a guiar aquela pessoa. Às vezes, ver os exemplos, você não tem tantos exemplos, e aí você tem ali um exemplo de um criminoso que está fazendo sucesso dentro do ambiente dele e acaba caminhando. Eu não acho que as pessoas naturalmente queiram ir pelo caminho do crime, porque... Ninguém quer viver escondido, fugindo, nem nada disso. As pessoas querem, sim, ter liberdade de ir a todos os lugares, querem poder crescer, mas aí você entra num outro ponto, né? Você tem ali... Eu já visitei alguns projetos tanto ao longo aqui da carreira política como antes, e o que você mais vê? O adolescente ali, onde ele começa, né, a definir para onde ele vai caminhar, ele quer o quê? Ele quer ter um status, ele quer ser bem visto, ele quer ser popular. E qual o caminho que ele tem para ser popular? Se o exemplo que ele tem é de que o cara popular é aquele que tá ali carregando um fuzil, tá? Ele vai achar que aquilo ali é legal, aquele é o caminho que ele tem. Do crime. Agora, se você dá outras formas para ele também se tornar popular, seja através da cultura, do esporte, até mesmo de pesquisa, de se envolver em alguma questão profissional, alguma coisa assim, ele também vai querer ir por esse caminho. Ele vai ver que aquele caminho ali é legal. Poxa, se eu tenho oportunidade aqui de me especializar num assunto, conhecer outro país, ir para um outro lugar, ou aqui dentro mesmo do meu espaço, fazer a diferença, por que eu vou querer uma vida em que a popularidade está atrelada a não ter liberdade, a viver fugindo, viver escondido, ter medo de passar por um carro da polícia? Por quê? Então, eu acho que... A segurança não seria a solução prática, né? A segurança é a consequência. Claro, a gente precisa hoje ter formas de punir que digam assim, não é bom você ir por esse caminho. Entendi. Para que você não deixe aberto demais para que as coisas fujam ali do aceitável. Né? Então, educação financeira... Educação financeira, nada a ver. Educação... A gente fala muito disso aqui. Educação e desenvolvimento econômico. Para ter mais oportunidades. Num ambiente com mais oportunidades, você dificilmente vai ter tanto apelo
para ser popular por causa do crime. Entendi. Vai ter outras oportunidades de popularidade também. Sim. Última perguntinha. O que você gostaria de falar para aqueles eleitores que estão totalmente desacreditados da política brasileira, dos políticos, das promessas e do futuro? Acho que você precisa pesquisar. E assim, mesmo que você não acredite, acha alguém que merece uma oportunidade, que você não conhece ainda, para testar, pelo menos. Porque se você tá desacreditado e continua investindo mesmo, é aquela história, né? Loucura é você continuar a fazer a mesma coisa e achar que vai mudar. Só vai mudar para pior. Ótima resposta. Então, é isso? É isso aí. Então, Tigrada, nós falamos hoje aqui com Yara Hakim do Partido Novo. É Hakim? Eu falei esse nome o tempo todo. Certinho. Tá certo? Tá certo. Você quer perguntar mais alguma coisa pra Yara, Diogo? Tô A satisfeito. gente já pode ir encerrando por aqui. Hoje a gente falou então de quê? Falamos de esquerda, direita, liberal, comunista, socialista. Falamos de urna, maconha, aborto, alérgico, é muito importante essa parte. Deputados, esferas estaduais, buraco municipais, na rua, federais, buraco na rua, ligar pro deputado pra falar que tá com buraco na rua. Enfim, a gente falou... Não é pra fazer isso. Falamos que isso acontece às vezes. E é isso, a gente falou disso tudo. Eu vou me despedir, vou deixar a palavra com você, Yara. Se você quiser se despedir, falar qualquer coisa, deixar qualquer recado, falar o seu número, qualquer coisa que você quiser. Fica à vontade, eu já me retiro, depois que você falar, você encerra. Pode ser? Beleza, fechou. Beleza. Bom, gente, é isso aí. Yara Hakim, 30330. Se você gostou, segue na rede. Yara com Y, Hakim com H, para ser bem difícil. É o meu Instagram, Facebook, tudo. E se não gostou, vai lá também. Critica, manda sugestão. A gente tá aqui para ouvir, né? O político tem que representar a população. E isso depende de ouvir, inclusive o contraditório. A gente pode ter um debate, eu posso até decidir que eu não concordo com o seu pensamento, mas a gente pode conversar, né? Não é só um lado, conversa só com a bolha, não. A gente precisa ouvir todos os lados até para chegar à conclusão de qual é o melhor caminho. Então vamos lá. Muito obrigado, Yara. Para lembrar aqui que a gente tem episódio novo toda semana no YouTube. Segunda-feira, às meio-dia, sai lá no YouTube. 4 da manhã, toda segunda, em todas as plataformas de áudio. E eu vou falar todas essas plataformas para você. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Overcast e Radio Public. E a gente também tem os cortes nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kuai. E ainda mais um canal do YouTube com todos esses cortes. Então, deixa o like aí, o follow lá no Spotify, estiver ouvindo aí. Avalie o programa com 5 estrelas, isso é muito importante pra gente continuar trazendo pessoas esclarecedoras, bem resolvidas, como a Yara, que nos deu uma aula sensacional aqui hoje. E vamos deixar os links das mídias sociais da Yara na descrição do vídeo, do podcast, do videocast. Se alguém quiser falar alguma coisa com ela, já passa pelo link direto, já cai lá. Isso aí, show. Beleza, valeu. Obrigado. Terminamos aí. Valeu, Yara. Obrigada aí, Muito gente. show, cara. Muito